Oi, turma, tudo bem? Agora eu vou explicar o que é simetria entre pontos e retas, tá? Matéria da nossa geometria analítica. Primeiro caso, vamos lá. Vou colocar aqui um plano cartesiano com 4 pontos, para a gente poder analisar o que é simetria. Olha para o gráfico, ó. Primeiro caso, A e B. O que é simétrico? É em relação a alguma coisa. No caso aqui, eu fiz aqui vertical, isso quer dizer que o ponto A é simétrico do ponto B em relação ao eixo das abscissas, eixo X. Isso quer dizer que a distância da abscissa até o ponto A é exatamente igual à distância da abscissa ao ponto B. Isso é uma questão de simetria. Então, se eu pego e viro o olho para cima, eu vejo o ponto A. E é a mesma distância que se eu virar para baixo, eu achar o ponto B. Tá ok? Então, eu posso falar que B também é simétrico de A em relação à abscissa. Um é simétrico do outro, né? Na realidade. Então, vamos falar que o ponto A é simétrico do ponto B em relação ao eixo das abscissas, eixo X. Da mesma forma agora, ó, de A para C. Eu posso falar que o ponto A é simétrico do ponto C em relação às ordenadas, ao eixo Y, né? E que o ponto C é simétrico do ponto A em relação às ordenadas, não é? Porque a mesma distância que tem do eixo Y para A é a mesma distância até C. Então, eu posso falar que o ponto A é simétrico do ponto C em relação ao eixo das ordenadas, né? Agora, eu vou colocar aqui, ó, tá? De A para D. O que eu posso falar entre eles? Que eles são simétricos em relação a quem? Em relação à origem do plano cartesiano, tá? Por quê? Daqui para até daqui eu achei 2. E para cá eu andei menos 2, ok? Daqui eu andei 3 para cima e andei menos 3 para baixo. Então eu posso falar que o ponto A é simétrico do ponto D em relação à origem, beleza? Isso é o conceito de simetria. Só que eu fiz a simetria olhando retas, entendeu? Vertical e horizontais ao plano cartesiano em relação à origem. E se não tiver nenhuma referência dessa, se fosse uma reta qualquer e um ponto qualquer? Vamos ver como é que fica, tá? Bom, determinar as equações do ponto B simétrico do ponto A em relação à reta R. Então, o que eu fiz aqui? Vamos fazer um gráfico, ó. Eu tenho aqui a reta R e um ponto A, tá? Neste caso, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achar uma reta, tá? Determinar a equação da reta P que passa por A e é perpendicular a R. Então, vou passar uma reta por A aqui, que vai interceptar R em algum ponto, tá? E aonde as duas tenham 90 graus entre ele, tá ok? E depois eu vou achar o ponto simétrico. Como é que vai ficar? Ó? Passo a reta P. Depois eu acho esse ponto de interseção aqui, ó. Determinar o ponto M, interseção da reta R com a reta P. Porque esse ponto M, entendeu? Ele vai ter a mesma distância de A até o seu ponto simétrico, que eu chamei lá no exercício de B. Entendeu? Então é isso aí. Aí eu acho, tá? A interseção, determinar o ponto B simétrico de A em relação a reta R, o ponto B. Aqui já está os valores que nós vamos achar, tá? Bom, o ponto M que eu achei, ele é ponto médio de AB. É desse modo que a gente vai achar. Então, pelo exercício que nós vamos fazer, eu tenho a reta R e o ponto A. Do ponto A, eu acho uma reta perpendicular à reta R passando por A. E depois eu acho o ponto de interseção entre as duas retas, que é M, que é ponto médio de AB. Vamos fazer o exercício então, tá? Primeiro passo, vou deixar lá o gráfico para a gente ficar olhando. Tá? Determinar a equação da reta P que passa por A e é perpendicular a R. Foi o primeiro item que eu coloquei na tela anterior. Então, qual é a equação da reta P? Tá? A equação da reta P é y menos y de A igual a mp igual a x menos x de A. Tá? Esse coeficiente angular da reta P, ele é perpendicular da reta R. Então, eu tenho que achar ele também, porque o ponto A eu já tenho, está aqui. Ó. Vamos lá. Então, eu tenho que achar primeiro o coeficiente angular da reta R. Tá? O da reta R, ele vai ser o quê? Entendeu? M de R é igual a menos A por B. Pela fórmula, para achar o coeficiente angular de qualquer reta, quando eu tenha já como equação geral. Tá?
Então vai ser menos, aqui ó, menos em cima 1, dividido por menos 1, tá? Então isso aqui vai dar menos com menos mais, 1 dividido por 1, 1, ok? Achando o coeficiente angular, né, pela condição de perpendicularismo entre eles, tá? Eu tenho, a condição é essa. O coeficiente angular de um multiplicado pelo outro tem que ser igual a menos 1, tá? De acordo já com o vídeo que eu já coloquei no canal, tá? Se vocês quiserem saber como é que é, já tem vídeo aí. Quanto que é m de r? 1, que multiplica m de p que eu quero igual a menos 1. Então, m de p é igual a menos 1, né? Não vai mudar. É aqui o valor de cima para baixo. Então, eu já tenho a reta ó, que desceu aqui, ó, y de a, tá? Eu vou substituir quem? O ponto A e o coeficiente angular. Então, primeiro eu tenho 3 e o outro é menos 4 aqui, ó, tá? Menos 1, que é o coeficiente angular, e aqui menos 4, tá? E agora é só arrumar. O que eu vou ter aqui? Y menos 3 igual a menos x, menos aqui, menos com menos dá mais, mais com menos, menos 4. Arrumando aqui eu tenho x passando para um lado, mais 3 igual a, tá? Eu vou ter x aqui, ó, passando para cá x, mais y, menos 4 vira mais 4, menos 3 mais 1. Essa é a equação da reta P, está aqui, ó. Essa perpendicular à reta R. Agora nós vamos achar o ponto M, que é a interseção, tá? Deixar o gráfico aí de novo, interseção da reta R com a reta P. Interseção é só fazer um sistema, porque xy de uma reta ele é igual a xy da outra reta, tá? Nesse caso aqui eu já posso, se eu quiser, eu vou somar as duas, tá? E cortar. Fica 2x igual a 0, x vai ser 0, tá? Quando x for 0, y vai ser igual a menos 1, tá beleza? Achei o ponto M. Esse ponto M é ponto médio de A, B, tá? Então agora eu posso determinar o ponto B simétrico do ponto A em relação à reta R, tá? Usando a fórmula do ponto médio. Então eu tenho x de M vai ser x de A mais x de B dividido por 2. Substituindo eu tenho I de Y de M também, tá? Mesma fórmula, só com uma para abscissa e outra para ordenada. Aí eu tenho aqui x de M. Quanto que é x de M? Aqui, ó, 0. Tá lá, ó. Achei aqui, ó, 0. 0, tá? Que eu gosto de mostrar aqui, ó, o que eu vou substituir de um passo para o outro. Aqui, no caso, eu substituo x de M, que é 0, e x de A, que é menos 4, que está lá. Resolvendo, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 0, 0. Passo 4 para cá, x de B igual a 4, tá? E para y, é o que eu vou substituir também. Quanto que vale y? Vale 3, tá? Opa, menos 1, y de M. E aqui eu vou jogar o 3 no lugar do y de A. Multiplicando aqui eu tenho, ó, menos 2, o 3 passar para cá com menos 3 dá menos 5, tá? Então, eu acabei de achar o ponto B simétrico do ponto A em relação à reta R, x menos y menos 1, que é 4 menos 5. Beleza? Bom, gente, simetria é isso aí. Esse é o procedimento correto de se achar qualquer ponto simétrico em relação a qualquer reta.